Fala, meus irmãos. Mais um sábado aqui e hoje já tá de noite, hein? Tô tomando minha água aqui. Espero que vocês estejam bem. A minha é mais um motivo de alegria estar aqui junto com vocês. Confesso que hoje é um dia daqueles que eu queria ficar quietinho, só meditando na palavra, mas eu senti esse chamado pra gente falar hoje sobre uma coisa que movimenta, é, o, é a qualidade central da nossa existência, da nossa pós-existência, e a fé. Então eu queria te fazer uma pergunta. O que é a fé para você? Reflita, pense, responda. Não para mim, para você mesmo. Mas o que significa ter fé? Né? Ter fé é você acreditar naquilo que você não vê, é você esperar aquilo que você ainda não alcançou, mas tem a certeza de que vai alcançar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se enxergam, mas que se aguardam. E hoje nós vamos falar sobre fé. Tá? Então, se vocês quiserem ler e me acompanhar aqui, nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 2, verso 14 em diante. Tá? O título aqui menciona as atitudes demonstram fé. Esse aqui eu estava lendo hoje à tarde. E aí eu senti de gravar. Eu queria ficar quietinho hoje, mas vamos gravar. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Pesado, hein? Mas necessário. Remédio amargo é aquele que tem o verdadeiro agir. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai da fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura. Cumpriu-se assim a Escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Meus irmãos, a fé. O que é a fé? Nós estamos hoje no ano de 2025, segundo o calendário cristão. Cremos, né? Tem uma diferença aí talvez de 4 ou 5 anos, mas não vamos entrar nesse assunto que não é o foco. Mas nós cremos que há 2025, ou próximo disso, anos atrás, nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui viu, mas pela fé, que é um dom de Deus, nós cremos. Nós oramos e nós clamamos pela sua misericórdia. Nós cremos que ele morreu também no madeiro da cruz para que nos fosse concedido a salvação sobre a segunda morte que há de vir. Ou aqueles que presenciarem a volta dele em vida, o arrebatamento. Mas não é esse o assunto, sim a fé que está aqui escrita em Tiago, capítulo 2. Vamos lá para o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia. Aí você encontra um irmão seu, uma irmã, e você sabe que ele está desempregado, que ele está passando necessidade. Isso eu estou falando um caso real, né? Não uma pessoa que se coloca como vítima. Mas Deus sabe o coração de cada um. E aí você está vendo aquela necessidade. Vocês dois são cristãos, vocês creem em Deus Pai, vocês creem em Jesus Cristo, vocês creem no Espírito Santo que habita entre nós. Mas você vê o seu irmão e você fala para ele assim: irmão, vai em paz, vai com Deus. O Senhor proverá. Você está vendo que ele está precisando. Não é o segundo mandamento de Jesus? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você tiver condição, como que você pode despedir o seu irmão em necessidade? Você tem fé, mas você não tem obra. Se você não tem obra, como que você pode provar a sua fé? Exato, mas é necessário.
aqui é um exemplo e tanto, né? Quando fala de Abraão. Abraão e Sara tiveram a promessa de abraçar um filho. Sara, já na sua velhice, não tendo mais ovulação, vamos falar assim, né? Abraão também, já na velhice, com dias avançados. Sara até deu risada quando foi dito que ela receberia, dali um ano, receberia um filho. E abraçou Isaac. E aí, quando nasceu, que a promessa era, farei de ti uma grande nação. Pô, mas não tem nem filho. A gente já é velho. Vai sair da onde? E pela fé ele creu. E pela fé Isaac nasceu. Não suficiente o teste da fé que eles já tiveram, o Senhor fala assim, ó, pega o teu filho e sobe lá no monte e oferece ele em sacrifício. Imagina o tamanho da fé que esse homem teve. Tem uma promessa de uma grande nação. Tive esse filho. Agora o Senhor me pede o filho. Ele ficou sem saber nada do que estava acontecendo. Ele falou, Senhor, o que é isso? Ele não questionou. Ele simplesmente pegou o filho, falou, filho, vamos fazer um sacrifício. Foi indo. Aí o filho viu que tinha as madeiras, mas não tinha o cordeiro para fazer o sacrifício. E aí ele pergunta para o pai dele, pai, a gente tem aqui os galhos, a gente tem o altar, mas cadê o cordeiro? E aí o pai dele, com a fé absurda, fala assim, Deus proverá o cordeiro. Por certo, Abraão pegou, falou assim, eu vou ter que imolar meu filho, cortar a garganta dele em sacrifício, e poderoso é Deus para ressuscitá-lo. E quando ele levantou o punhal para fazer o golpe, o Senhor falou, para, não põe a mão sobre o teu filho. Pesado, mas absurdamente um exemplo para nós. Ele não questionou a coisa que ele tinha como o maior amor dele, que era o filho dele, da sua velhice. Ele ofereceu, porque ele não duvidou que o Senhor sabia o que estava fazendo, que os pais sabiam o que estavam fazendo. Ele seria chamado pai da fé se ele não tivesse deixado a terra dos seus pais indo para uma terra que ele não conhecesse? Não sei. Ele teria sido chamado pai da fé se ele não tivesse oferecido o próprio filho em sacrifício, ainda que ele imaginasse que o Senhor podia ressuscitá-lo. E uma das coisas que o Senhor mais abomina é oferecer seres humanos, naqueles tempos, oferecer seres humanos como sacrifício. Pesado, irmãos. Mas que isso sirva de exemplo de fé, porque muitas vezes a gente fala que tem fé, a gente fala que crê, a gente fala que acredita, só que na primeira oportunidade que a gente tem de exercitar a fé, a gente duvida, a gente fraqueja, a gente falha. Eu sou um exemplo da fé, não da minha fé, que não vim aqui para falar da minha fé, mas eu vou contar esse testemunho brevemente. Antes de eu nascer, a minha mãe e meu pai tiveram 2 gravidez e por algum motivo o feto ele era abortado antes do tempo. Não sei se todos sabiam, talvez não, mas a minha mãe e meu pai perderam 2 meninas antes de eu nascer. E a minha mãe, ela já estava muito aborrecida, porque ela queria ter um filho. Meu pai também queria ter um filho. E aí, certo dia, ela foi buscar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, mas porque pela fé que já estava no coração dela. E a palavra que veio foi aquela parte que fala sobre o cântico de Ana. Era uma promessa de que Ana abraçaria um filho. E ela pegou aquela palavra. Dali um pouco ela engravidou, dali um pouco ela foi no médico, dali um pouco o médico falou para ela assim, olha, sua gravidez é de risco, talvez a gente precise tirar. Aí o que ela fez? Não vou tirar, não vou mais no médico. Que fé. 9 meses depois, nasceu Thiago. Nasceu, aspirou água no parto. Em vez de ir para os braços da mãe e do pai, foi para internação, UTI, quase morreu. Pela fé e oração deles, ele foi salvo. Então, irmãos, a gente vai passar muitas situações na nossa vida, vai ser necessário a gente demonstrar as obras de fé. Falar que tem é fácil, vamos mostrar. Você crê que você participa do reino? Você crê que você segue a Deus de todo o teu coração? Poxa, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso para você? Pensa. Quem é o teu próximo? Você acha que vai vir alguém com uma placa escrita assim, próximo, eu sou o próximo que você tem que ajudar?
O teu próximo é aquele que já está próximo de você. Pode ser alguém dentro da tua casa, pode ser algum parente, pode ser alguém que trabalha com você, pode ser alguém que está atravessando a rua enquanto você está andando de carro ou a pé. Qualquer ser humano pode ser o teu próximo, o meu próximo, o nosso próximo. Você que está me assistindo aqui, perto de mim, você é o meu próximo. Eu não consigo conversar com você, que é um vídeo gravado, não é um vídeo ao vivo, mas você é o meu próximo. Será que a gente está colocando em prática? Quando você fala assim, quando você fala assim, eu pratico os ensinamentos. Pratica? Tá bom. Tem alguém que você não perdoou? É o teu próximo. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Jesus? Está escrito. 70 vezes 7 tem que perdoar. Você não perdoa. Cadê as suas obras? Cadê as nossas obras? É difícil, irmão. É difícil. Tem uma parábola, eu deixei marcado aqui, está em Mateus 21, que fala a parábola do pai e os dois filhos. Jesus fala assim, agora qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar na vinha. Mas este filho lhe disse, eu não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho, e fez o mesmo pedido. Este então lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí responderam, o primeiro. Então, aquele é o mesmo exemplo que está aqui, da Raabe. Versículo 25. Exemplo semelhante é o de Raabe, meretriz. Ela é prostituta. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros? Os mensageiros estavam sendo perseguidos. Salvo engano, era em Jericó. Eles estavam sendo perseguidos e eles entraram e a Raabe viram que eles eram de Israel e pegou e escondeu eles. E eles pediram para que ela não revelasse. E quando eles invadissem a cidade, ela seria salva e ela não seria morta. E por ela aceitar os filhos de Israel, depois ela acabou se tornando também parte da família. Ela não foi morta e foi aceita. Uma prostituta foi aceita. Como falou naquela parábola dos 2 filhos. Tinha o que falou que ia e não foi. Tinha o que falou que não ia, mas se arrependeu e foi. Aí aqui não li, mas fala assim, qual dos dois entrou primeiro no reino? Qual dos dois entrou no reino dos céus? Aquele que falou o quê? Que não ia, mas foi por quê? Porque ele se arrependeu. É a fé. A fé, irmãos. Tem inúmeros exemplos de fé que a gente poderia ficar aqui mais de um dia comentando histórias e mais histórias de fé. Só que assim como está escrito aqui na Bíblia, muitas histórias de fé, você também tem, eu também tenho, nós temos exemplos de fé que a gente já fez. Algumas vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente está sendo observado. A gente que eu falo, todos nós, porque a gente vive em comunidade. Então quando você fala que você é cristão, que você ama Jesus, que você é um filho que segue a palavra, você vai na igreja, você se porta de maneira exemplar no seu trajar, nas suas vestes. Mas e as suas obras? Elas condizem com o que você acredita? Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos colocar em prática a nossa fé. Porque de nada adianta. Aí ele encerra assim. Da mesma forma, a fé sem obras está morta. Evidentemente, Tiago não está aprovando a condição de vida de Raabe anterior à sua conversão, ou seja, na época que ela era meretriz. Pelo contrário, ele está enfatizando a graça de Deus, pregando a boa nova de que em Cristo todos nós podemos encontrar uma nova vida e razão para viver. Tiago aponta para a fé de Raabe, que não apenas reconheceu a misericórdia e o poder do Senhor, mas também tornou-se cooperadora com Deus. Põe a fé em prática, irmão. Põe a fé em prática. Não adianta você crer, não adianta você falar que crê, não adianta você só ter discurso. Põe a fé em prática. Todos nós. A minha maior meditação não adianta a gente ler as escrituras e a gente não põe em prática. Não adianta nada. A fé sem obras é morta. Vamos pôr a fé em prática. Fiquem na paz.